E aí pessoal, tudo bem? Estamos voltando hoje aqui para responder algumas perguntas que ficaram pendentes aí, fizeram pra gente tanto no Facebook quanto na nossa página, canal do YouTube, né? Então vamos falar um pouco sobre graduação, faixas coloridas hoje. Faixa branca, cinza, amarela, laranja e verde, tá? A graduação tanto pela CBJJE quanto pela CBJJ ou pela IBJJF, como queiram. E vamos falar sobre a questão da faixa preta, das passagens de Dan, do primeiro Dan até o 9º Dan da faixa preta, tá? Isso vai incluir aí a faixa coral e a faixa vermelha. E respondendo uma pergunta rapidinho que foi mandada no Facebook, duas perguntas, tá? A primeira pergunta é: pode passar de faixa sem colocar os 4 graus da faixa? Vamos supor, eu sou um faixa azul, eu posso pegar a faixa roxa sem colocar 4 graus na faixa? Ou sem colocar grau nenhum, ou com 3 graus, ou com 2 graus, eu já pegar de repente a faixa roxa? Posso. Eu posso fazer isso com o meu aluno se eu achar adequado. A gente vai entender isso já na regra, tanto na regra da IBJJF quanto da CBJJE, porque não existe uma regra que diga: professor, você tem que dar 4 graus para o seu aluno antes de passá-lo para a próxima faixa. Existe o que as regras chamam assim: a gente aconselha que, mas fica a critério do professor. O que a gente tem que respeitar é aquilo que a regra afirma, mas aquilo que a regra apenas aconselha fica aberto para o professor. Por exemplo, a gente vai explicar isso daqui a pouco. O aluno é faixa verde, aí ele fez 16 anos, ele vai continuar a faixa verde? A regra diz que não. A regra nos diz que ele vai ter que passar para a faixa azul ou para a faixa roxa, dependendo do que o professor achar adequado para aquele aluno naquele momento. Ela não diz que ele tem que ir para a faixa azul. A IBJJF, ela me dá a posição de escolher entre da azul ou da roxa. Porém, ela me obriga a tirar o aluno da faixa colorida dele. O único aluno que fez 16 anos e permanece na mesma faixa é o aluno faixa branca. Esse daí ele não precisa mudar de faixa quando ele completa 16 anos. Outra coisa, quando é que eu completo 16 anos para a federação? Não é quando eu faço o aniversário. Eu completo 16 anos no dia 1º de janeiro do ano que eu vou fazer aniversário. Aí eu nasci dia 28 de dezembro, mas dia 1º de janeiro desse ano, para a IBJJF, por exemplo, eu já tenho 16 anos, então já posso passar de faixa normalmente, ok? Vamos lá. A segunda pergunta foi: por que tantas federações? É uma pergunta que pode ter respostas equivocadas. É de resposta pessoal, tá? Não vamos determinar. Existem tantas federações por A ou B ou C motivo. Na minha opinião, existem tantas federações porque ninguém se entende. Por que ninguém se entende? Porque a IBJJF, ela chega e fala bem assim: isso daqui é azul, agora tem que ser um azul de tal tonalidade. Aí uma outra federação discorda. Não, uma federação não, perdão, um outro grupo de atletas discordam. E aí eles criam uma outra federação na qual eles se sintam à vontade dentro das regras que eles não aceitaram nessa daqui, mas eles podem colocar nessa daqui. Aí um outro grupo de alunos não concorda nem com essa federação, nem com essa federação. Aí ele cria, esse outro grupo, uma outra federação, e assim por diante. Hoje nós temos aberto aí, acredito eu que cerca de 60 federações no Brasil, tá?
Quando eu digo 60 federações, eu coloco no âmbito de a gente tem federações estaduais, a gente tem federações nacionais e a gente tem federações municipais, além das federações independentes. Então, não existe assim um parâmetro. Foi criado tal federação por tal motivo, mas alguém falou que não queria mais aceitar só as regras daquela federação A e decidiu criar sua própria federação. Então, eu acho que essa daí é a resposta mais plausível que pode se dar. Para mim, na minha opinião, qualquer outra resposta além dessa é mera especulação, porque não existe um fundamento para tantas federações depois da gente utilizar praticamente a mesma regra. Falo isso para não afirmar que federação é uma maneira de se ganhar dinheiro na costa do atleta, é uma maneira de se ganhar dinheiro na costa do praticante da arte, que nem sempre é. Infelizmente, algumas pessoas usam as federações para isso, mas muitas não fazem, muitas fazem por questão de regra mesmo, ok? Vamos lá então para começar sobre faixa colorida. A primeira pergunta que ser colocada é: faixa colorida da cinza para frente. Primeiro, faixa cinza existe? No vídeo passado eu fiz o seguinte comentário: faixa cinza é aconselhada pela IBJJF, CBJJE não faz isso, ok? Quando eu fiz o vídeo passado, eu fui lá no site da CBJJE, os sites estão aqui no vídeo para vocês verem, tá? Estão no link da descrição também para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, vai ter que entrar no YouTube para entrar no link. Lá no site da CBJJE não constava faixa cinza, só constava na IBJJF. Porém, agora, como a gente vai já dar uma olhada, a CBJJE está trabalhando com faixa cinza também. Volta à questão das federações. Essa federação fez, deu certo, normalmente as outras acompanham, tá? Em vez de unificarem logo, não. Ficam cada um ganhando o seu. Então, vamos lá. Ordem de faixa para crianças e adolescentes de 4 a 16 anos: branca, cinza, amarela, laranja e verde. Essa é a ordem das faixas. Não esqueçam: branca, cinza, amarela, laranja e verde. A IBJJF criou um sistema que eu particularmente estou procurando entender ainda. Se alguém souber, grava um vídeo, faz um texto, cria um esboço, uma apostila e manda para mim, que eu ainda não entendi o sistema branca, cinza e branca, cinza, cinza e preta, amarela e branca, amarela, amarela e preta, que é a faixa com uma cor diferenciada no meio, tá? Conversando com alguns professores na internet, descobri que alguns professores utilizam essa graduação da seguinte maneira: a pessoa entra com a faixa listra branca, passa para a faixa inteiriça e termina a graduação listra preta. Vamos supor, tem um aluno, entrou agora, 4 anos de idade, pegou a faixa branca, 5 anos, ele pega a branca, a cinza e branca, quase para completar 6 anos, ele pega a cinza inteiriça e quase para pegar a amarela, ele pega a cinza e preta. Alguns professores têm feito isso. Outros professores não. Eles dão a cinza e branca e saem metendo grau na ponteira. Outros professores não. Eles dão só a faixa de cor inteiriça, por exemplo, a cinza, e mete grau na ponteira e pronto. E outros professores são indiferentes, fala pro papai e pra mamãe comprar a faixa, e a faixa que vier eles graduam. Então, a IBJJF ela fala grupo A, grupo B e grupo C, mas dentro da regra eu não encontrei
nada explicando do que se trata esse grupo A, B e C e como se gradua o grupo A, B e C, para que eles servem. Aí continuei pesquisando, perguntei de mais algumas pessoas. Uma pessoa me falou: no curso que eu fiz foi passado que esse daí é para determinar pela idade do aluno. Beleza, se alguém falou isso para alguém e alguém está usando esse método, também não está errado. Por que eu digo que não está errado? Porque na regra não diz que está errado, mas não diz que está certo. Ela apenas aconselha o aluno, ok? Mais uma rapidinho. Quando eu saio da faixa verde e preta, eu passo para a faixa azul ou roxa. Regra da IBJJF, não é regra CBJJE, tá? Vamos já falar dessa diferença e eu vou já falar da questão das faixas dentro da CBJJE. IBJJF. O meu professor, eu sendo faixa verde, se ele achar que eu estou apto a pegar a faixa roxa, pela IBJJF ele pode me dar a faixa roxa. Mas se é gadilha, nunca vi isso, meu amigo. Ainda hoje eu vi um cara que era faixa roxa e 20 dias depois virou faixa preta. Mas aí não é comigo, tá na internet. Mas a regra diz que o professor pode pegar o aluno que é faixa verde, verde preta, verde branca, não interessa, e aos 16 anos passar para roxa, se ele tiver apto a isso, tá? Se o aluno estiver apto, o professor pode fazer isso. Agora, o professor não pode passar ele para a faixa marrom, mas pode pular azul para roxa, pela IBJJF. Deixar bem claro para vocês, não é pela CBJJE, ok? Mais uma, essa daqui vou chamar na tela, tá? Vamos dar uma olhada aí. A regra da IBJJF, ela nos determina o seguinte: ela nos fala que as faixas terão 3,5 cm a 4,5 cm de largura, uma barra de cor preta de aproximadamente 10 cm de comprimento, posicionada entre 2 a 3 cm de uma das extremidades. Regra IBJJF 1.3.2. Faixa branca a marrom de praticantes a partir de 16 anos. Volta aqui comigo. Quando eu digo e repito várias vezes faixa azul, roxa e marrom, não usam ponteira vermelha, porque isso pertence à faixa preta. É a regra quem está falando. Ah, mas se é gadilha, eu sou da Federação Brasileira do Jiu-Jitsu de São Longuinho e na minha federação é permitido. Parabéns para quem criou a federação, para quem criou a regra da federação. Lá fora, lá onde a IBJJF controla, que não é aí na sua federação, lá fora, onde a IBJJF determina as regras e não a sua federação, lá você vai usar ponteira preta, se você não for faixa preta, ok? Não é o Cegadilha quem está falando, é a regra e da regra ninguém foge, tá? Baixa lá o manual, as regras da IBJJF e procura esse artigo que eu falei, o 1.3.2, deixa bem claro isso. Praticantes adultos acima de 16 anos, faixa azul a marrom, ponteira preta, ok? Volta na tela aí. Faixa preta, artigo 1.3.3. A faixa preta terá uma barra vermelha de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, posicionada de 2 a 3 centímetros de uma das extremidades. Será delineada por duas barras brancas e receberá no máximo 6 graus. Vamos lá. Mais uma vez tentando explicar o que eu expliquei no vídeo passado. Já estou entrando agora numa outra situação aqui, que é a questão da ponteira.
No jiu-jitsu japonês, o jiu-jitsu tradicional, a ponteira vermelha é do professor, a ponteira branca é do competidor. Mas, Segadilha, eu não luto jiu-jitsu tradicional, eu luto jiu-jitsu brasileiro. Parabéns para você que tem esse pensamento. Acredite, o jiu-jitsu que você tem no chão, o tradicional também tem. E o tradicional ainda tem mais 3 estilos em pé. Quem quiser mais informações, aconselho a procurar senhor mestre José Higino Nunes, um dos maiores professores de jiu-jitsu tradicional do Brasil. Pode tirar essa dúvida para vocês, tá? Se não for assim, você não sabe o que você está fazendo ainda no tatame. Nosso jiu-jitsu ele é um aperfeiçoamento de uma técnica de solo. Algumas pessoas vêm no meu PV, às vezes, no meu privado, e falam: Hélio Gracie criou jiu-jitsu. Não, Hélio Gracie aperfeiçoou o jiu-jitsu de Maeda. É diferente. O jiu-jitsu não tem-se uma data de criação dele. Ele é muito mais antigo de que Hélio Gracie, ele é muito mais antigo de que Maeda, ele é muito mais antigo de que Luiz França, de que Oswaldo Fadá ou qualquer outro nome que se pudesse ser citado. O jiu-jitsu brasileiro é uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento da técnica de solo do jiu-jitsu tradicional. Salientando isso, quando a pessoa coloca uma ponteira branca, é porque no jiu-jitsu tradicional, no jiu-jitsu japonês, ele se identifica como competidor. A ponteira vermelha como professor, ok? Ponteira fechada dos lados. Até um tempo atrás não existia essa regra, agora existe. Somente faixa preta pode fechar a ponteira dos lados, ok? Faixa colorida para baixo, marrom, roxo, azul, verde, laranja, não interessa, não fecha a ponteira, só faixa preta. Agora está na regra isso, ok? Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro, segundo e terceiro dan da faixa preta. Pego com quanto tempo? Pego com 3 anos de diferença. Recebi minha faixa preta, preta lisa, sem nenhum dan. Passou 3 anos, pego meu primeiro dan. Passou 3 anos, pego o meu segundo dan. Passou 3 anos, pego o meu terceiro dan. Segadilha, beleza, eu tô sem treinar já tem 1 ano. Aí eu completei 6 anos de faixa preta. Já tinha um dan, tem 1 ano que eu não treino, eu tô com 6 anos. Eu posso colocar um esparadrapo na minha faixa? Poder, tu pode colocar até 6 esparadrapos na tua faixa se tu quiser. Mas você só vai ser reconhecido, você só vai ter seu dan reconhecido se você procurar um professor acima de terceiro dan que possa te dar essa graduação. Enquanto isso, você vai ser faixa preta, primeiro dan, porque você não tem certificado, não tem documentação e não existe um professor que proceda à sua graduação, ok? Quem é que pode proceder à sua graduação? Pega teu certificado de preta, teu certificado de primeiro dan, se possível teu histórico, procura uma academia, conversa com o professor. Professor, não posso treinar por A ou B ou C motivo, mas eu gostaria de ser reconhecido. Conversa e verifica com ele a possibilidade de você pegar seu dan. Para eu passar para o quarto dan, vamos lá dar uma olhada agora no quadro, tá? Eu tô dentro do terceiro dan, vou passar para o quarto dan, eu vou levar pelo menos 5 anos para que eu possa estar passando para o quarto dan. Depois que eu cheguei no quarto dan, eu vou passar mais 5 anos para que eu passe para o quinto dan. Depois, mais 5 anos para que eu pegue o sexto dan. Cheguei no sexto dan, vou esperar 7 anos para pegar o sétimo dan e 7 anos para pegar o oitavo dan. Cheguei no oitavo dan, 10 anos para pegar o nono dan. Volta aqui comigo. Vamos fazer as contas agora rapidinho. 3 anos na lisa, 3 no primeiro dan, 11 anos.
ok? Quarto, quinto e sexto dan. 5, 10, 15. 15 com 12 dá 37. Sexto dan, 37 anos. Aí eu vou esperar 7 anos para pegar o sétimo dan e 7 anos para pegar o oitavo dan. 7 e 7 são 14. 14 com 37 dá 53. 14, não, pera aí, dá 51 anos. Aí eu vou esperar 10 anos para pegar meu nono dan. 51 anos mais 10, 61 anos para que eu chegue na faixa vermelha, depois que eu sair da marrom para preta. 61 anos. Se eu for levar em consideração que um faixa branca leva 10 anos para chegar na preta, 71 anos para que se chegue na faixa vermelha. Estou salientando porque existe muito faixa vermelha com 50 anos de idade dizendo que é faixa vermelha. Eu não estou fazendo o cálculo da minha cabeça, estou fazendo o cálculo da regra. 40 anos de idade, 50 anos de idade, faixa vermelha, desconfie, procure a procedência do cidadão. A menos que ele tenha conseguido um mérito espetacular de conseguir a faixa dele no máximo 66 anos, passou 5 até chegar na preta, com menos de 60 anos ele não consegue uma faixa vermelha, porque ele leva 51 anos só para chegar até o pé da faixa vermelha e 61 para chegar na vermelha efetivamente. Então ele precisa ter começado na preta se ele tiver 61 anos de idade e já for faixa vermelha, ok? Nesse ponto aí, se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, vai no canal no YouTube, manda sua pergunta lá embaixo, ou vai lá no Facebook, na nossa página Antônio Segadilha, e manda sua pergunta que a gente responde. Vamos agora, rapidinho, dar uma pincelada na CBJJE, tá? A CBJJE, como eu falei, já está utilizando as ponteiras coloridas que estão aqui para vocês verem. Faixa branca, ponteira preta, ela vai para todos os tipos de iniciantes, de criança, adolescente, adulto, ancião, começa na branca, ponteira preta. A questão infantil, a branca infantil, ela pode ter a ponteira preta ou a ponteira cinza. A branca ponteira cinza, ela compreende a idade de 7 a 15 anos. A cinza ponteira preta, de 7 a 15 anos. Cinza ponteira amarela, amarela ponteira preta, amarela ponteira laranja, laranja ponteira preta, laranja ponteira verde e verde ponteira preta. Agora, vamos lá. Volta aqui comigo. Para a gente entender melhor, tá? Não precisa fazer um quadro, basta você imaginar. Meu filho entrou no jiu-jitsu, é criança, faixa branca, branca ponteira preta. Próxima faixa depois da branca é a cinza. Antes de eu graduá-lo, se eu for fazer uma graduação semestral, eu posso graduá-lo a branca ponteira cinza, que é a próxima faixa, informando o próximo objetivo. Dei a faixa cinza para ele, começa com a ponteira preta. Antes que eu vá graduá-lo novamente, a próxima faixa é a amarela, então eu passo para ele a faixa cinza ponteira amarela. Próxima faixa laranja e assim por diante. Quando eu chego na faixa verde, até 15 anos, ele começa na faixa verde ponteira preta e a próxima faixa é a azul. Diferente da IBJJF, que me deixa passar o meu aluno direto para a faixa roxa, se for o caso,
na CBJJE ele vai ter que passar pela faixa azul obrigatoriamente. Não se encontra na lista da CBJJE faixas com listras no meio. Ou a faixa é ponteira preta, ou a faixa tem a ponteira da cor da próxima faixa. Já não tem mais aquela listrinha. Graduação, graus, aqueles esparadrapos que a gente coloca na faixa, é de uso livre, tá? Faixa superior, vamos lá. Faixa roxa, faixa azul, perdão, usada a partir dos 16 anos. Na IBJJF, a roxa também pode ser usada a partir dos 16 anos. Faixa roxa só é usada na CBJJE a partir dos 18 anos. Faixa marrom é permitida a partir dos 18 anos. Agora, vamos lá. Volta aqui comigo. Vamos compreender uma coisa. A faixa azul, ela só pode ser usada, vocês vêem na regra aí, tá na regra, não sei o que eu tô falando, pela CBJJE a partir dos 16 anos. A faixa roxa, ela só pode ser usada a partir dos 18 anos. A faixa marrom, ela é permitida a partir dos 18 anos. Abre-se então um parêntese aí, e eu afirmo, pelo que está escrito na regra, que o meu aluno completou 18 anos e pegou a faixa roxa, e na metade do ano eu quis dar a faixa marrom para ele. Eu posso. Mas segue adiante, o cara passou 6 meses na roxa, não é problema meu, é problema da CBJJE, porque está na regra. É responsabilidade minha, mas eu estou embasado na regra. Eu não estou dizendo que eu faço isso. Eu só estou dizendo que se vocês verem alguém pegar a roxa e 6 meses depois pegar a marrom com 18 anos, a CBJJE diz que pode. Volto para a regra. Faixa preta, ponta branca, permitida a partir dos 19, e faixa preta, ponta vermelha, que é a faixa do professor, somente após completar 21 anos de idade, ok? Então, para a gente não ficar na dúvida aí, a CBJJE, ela nos dá essa explicação que só após os 21, o professor faixa preta se torna professor com a ponteira vermelha. Vamos resumir aqui, tá? A seguinte questão agora. O cidadão está na faixa roxa. Ele quer abrir um projeto. Há uma certa contravenção aí. Está lutando por quem? Pela IBJJF, então não pode ter ponteira vermelha. Mas a CBJJE deixa tu ter ponteira vermelha? Vamos lá. Vamos ver no que ela nos dá apoio a isso. Até a faixa marrom, o professor poderá usar o critério de graduar até 4 graus da faixa, antes de conceder a próxima faixa, desde que respeite a carência da CBJJE. Que carência é essa? A carência da CBJJE, está no quadro para vocês verem, ela diz que o aluno tem que ter no mínimo 12 meses em faixas anteriores à azul para poder passar para a faixa azul. Ele tem que ter 24 meses na faixa azul para passar para roxa, 24 meses na roxa para passar para marrom e 24 meses na marrom para passar para a preta. Essa é a colocação de carência da CBJJE. Fica claro também aqui, na primeira observação que a gente vê, tá na tela para vocês verem, que no momento da luta o atleta irá competir na categoria correspondente à cor da faixa e não da ponta da faixa, tá? Não da ponteira. Então, eu estou falando isso porque tem gente que está confundindo
Ah, eu vou lutar faixa preta, mas eu sou faixa marrom. Eu vou lutar faixa, sei lá, faixa amarela, mas eu sou faixa cinza. Não, você vai lutar na cor da sua faixa. Mas não existe absolutamente nenhum ponto que diga que ele vai poder usar uma ponteira vermelha antes de chegar na faixa preta. Existe sim a ponta vermelha somente após completar 21 anos. Subentende-se que até os seus 21 anos, enquanto você não for faixa preta, você vai lutar com ponteira preta. Volta na regra, que é a cor da ponteira objetivo da sua faixa, ok? Segue a adilha. Então quer dizer que eu sou faixa azul e posso colocar a ponteira roxa? Não, não tá na regra. Mas se você quiser colocar, fica até bonito. Sou faixa roxa, eu vou colocar a ponteira marrom? Também não. Agora fica estranho. Sou faixa marrom, vou colocar a ponteira vermelha? Não pode. Até pela regra da CBJJE, só após os seus 21 anos, ok? Certinho? Volta lá embaixo na regra. Diz aqui, diferente da IBJJF, que me fala que eu tenho 3 em 3 anos, pela CBJJE são 4 em 4 anos para eu subir 1 grau, um dan